Mais uma vez nós estamos aqui para mais um vídeo sobre a Palavra de Deus. E quem vos cumprimenta nesta hora é o vosso irmão em Cristo, Pastor Célio. Nós estamos falando sobre a queda do homem e algumas consequências. No vídeo anterior nós falamos sobre consequências imediatas da queda do homem, que foi que os seus olhos se abriram, né? Eles começaram a perceber coisas que eles não percebiam antes, eles começaram a ter medo, começaram a ter vergonha. A consequência imediata é que eles não assumiram as suas culpas, o seu erro. Um lançou a culpa sobre o outro, foram expulsos do Jardim do Éden. Essas são as consequências imediatas que o homem sofreu em consequência do pecado. Quais são as consequências que o homem está sofrendo e sofre durante a sua vida? As consequências que Adão e Eva passaram a sofrer a longo prazo por causa do pecado. A primeira coisa que nós vemos aqui é que Deus fala para a mulher que as dores do seu parto seriam multiplicadas. Multiplicarei sobremodo as dores do seu parto. Quando nós vemos um texto desse, logo surge assim um questionamento: como multiplicar? Nós só podemos multiplicar aquilo que já existe, aquilo que já tem. Então surge-se uma pergunta: será que Eva teve algum filho durante o período que eles estiveram no Jardim do Éden antes do pecado? Será que isto aconteceu? Prezados, alguns estudiosos da Bíblia, alguns teólogos dizem que só pode multiplicar, ou a própria ciência diz que só pode multiplicar aquilo que já tem. Mas eu penso que quando Deus está falando aqui que ia multiplicar sobremodo as dores do seu parto, é que quando eles foram expulsos do Jardim do Éden, e o homem agora vivendo no pecado, a sua vida ia definhar, ele ia perder cada dia a sua saúde e ele ia envelhecer. Então, quando a mulher teve o primeiro filho, ela sentiu uma certa intensidade nas dores. Mas à medida que ela foi tendo outros filhos, estas dores elas foram aumentando. Então, à medida que a mulher foi tendo filhos, ela foi recebendo mais dores e chegou até o que existe hoje. Existem casos que a mulher precisa fazer cesárea, ou então ela morre no parto porque não consegue ter o filho por causa da intensidade das dores do parto. Então, essa tem sido a consequência a longo prazo. Dores para gerar filhos. Foi isso que Deus determinou, e Deus disse isso para a mulher: porque você deu ouvidos à serpente, eu multiplicarei a sua dor. Então perceba que por causa do pecado chega a dor na vida. Quando nós vemos que Deus fala que multiplicaria, Deus coloca uma outra coisa. Deus diz agora para a mulher que o desejo dela seria para o seu marido e ela deveria estar em sujeição. Foi isso que Deus determinou. Isso não é uma coisa que o homem inventou. Não, isso aí foi Deus quem disse: você vai sujeitar-se ao seu marido. A mulher não vai estar sujeita ao homem, não. Ela vai estar dentro da hierarquia do lar. A mulher vai sujeitar-se ao esposo. Quando no Jardim do Éden Deus estava tentando achar uma companheira para Adão, ele diz que dentre a criação de Deus não encontrava uma auxiliadora, não encontrava alguém que estivesse à altura para ser auxiliador. Então, da costela de Adão, Deus forma uma mulher.
veja interessante isso, né? Deus criou o homem e do homem veio a mulher. E depois da mulher veio o homem. Mas uma coisa ficou clara aqui, a mulher deveria estar ao lado do homem. O homem foi constituído por Deus lá no princípio como cabeça. Assim como Deus determinou, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, para constituir uma família, assim também Deus determinou dentro da hierarquia do lar. Isso é uma coisa que não pode ser mudada. A primeira consequência que a longo prazo, que nós vemos no texto bíblico do pecado, são as dores do parto, a multiplicação das dores do parto na mulher. Uma outra coisa que nós vemos aqui que é a longo prazo, consequência a longo prazo que o homem tem sofrido até hoje, é que Deus amaldiçoou a terra. Amaldiçoarei a terra por tua causa, porque você deu ouvidos à voz da sua mulher. E essa maldição que Deus está dando à terra incluía o quê? Incluía em crescer na terra ervas daninhas. Deus disse, a terra produzirá cardos e abrolhos, isto é, ervas daninhas, espinhos, plantas que não teriam sentido de existir a não ser para dificultar o cultivo da terra. Quando Adão estava no jardim do Éden, Deus disse para ele cultivar e cuidar do jardim, mas tudo ali era uma coisa natural, não existia ervas daninhas. Vamos dizer assim, não existiam coisas que nasciam e envelheciam, sempre produzindo frutos sem muito trabalho. Agora, Deus disse que a terra ia produzir cardos e abrolhos. Deus disse, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Quando no jardim do Éden não havia esta fadiga, o homem deveria agora trabalhar duro, o homem deveria agora derramar o seu suor para cultivar a terra. Já não era mais cultivar o jardim do Éden, porque eles foram expulsos do jardim do Éden, eles foram mandados embora daquele paraíso e agora eles teriam que enfrentar uma outra realidade. Eles teriam que plantar para poder se alimentar. Então, prezados, nós vemos aqui que a maldição que veio, a consequência a longo prazo que o homem está vivendo é que o homem tem que trabalhar e esse trabalho lhe causa fadiga, lhe causa canseira. Até tem pessoas que dizem assim, eu gostaria de saber quem inventou o trabalho. O trabalho está aqui, ó. O trabalho vem em consequência de Eva ter dado ouvidos à serpente e de Adão ter dado ouvidos a Eva e, consequentemente, entra o pecado no mundo. Quando Caim matou o seu irmão, depois que eles estavam fora do paraíso, que eles estavam vivendo na terra, Caim era um agricultor, ele cultivava. Fato é que quando nós vemos na palavra de Deus que ele levou a Deus uma oferta, ele levou do fruto da terra. E ao passo que Abel levou um cordeiro, um animal para oferecer a Deus em sacrifício, em oferta ao Senhor. Quando ele mata Abel por inveja, por ciúmes, Deus o expulsa do convívio com a sua família e diz para ele, quando você cultivar a terra, ela não vai produzir, ela não vai dar a sua força. Houve aqui um agravante sobre a vida de Caim. Por quê? Porque Caim derramou o sangue de Abel sobre a terra. Houve um agravante. Agora ele não, mesmo que Caim tentasse cultivar a terra para produzir alguma coisa, ele teria grandes dificuldades. Então Caim recebeu um agravante porque ele foi um assassino, ele foi um homicida, ele matou o seu próprio irmão. E assim tem sido ao longo da vida, meus prezados. Pessoas que às vezes estão vivendo uma vida deplorável, pessoas que estão vivendo uma vida que desagrada a Deus,
muitas vezes tem dificuldade de conseguir o seu próprio sustento. Mas uma outra coisa que nós vemos aqui, que é uma consequência a longo prazo da queda humana, é a morte física. Deus disse para Adão: com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes ao pó, porque do pó foste tirado. Aqui está, meus prezados, o decreto de morte para Adão e toda a sua descendência. Quando Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden, o propósito de Deus é que o homem vivesse para sempre. Deus disse: crescei e multiplicai, povoai a terra. Este era o propósito de Deus. O homem não foi criado para morrer. O homem foi criado para viver. A morte do homem não estava no plano original de Deus. Mas por causa do pecado entra a sentença de morte. Quando nós olhamos nos primeiros capítulos de Gênesis, nós vamos encontrar que pelo menos 7 homens alcançaram a idade de mais de 900 anos. Matusalém foi o que viveu mais, pelo menos é o que consta na Bíblia, 969 anos. Adão viveu 930 anos. Teve outros que viveram 910, 915, 945, mas foram apenas 7 homens que alcançaram a idade de quase 1000 anos, de mais de 900 anos. Isso é algo realmente fantástico. Mas hoje nós encontramos o homem vivendo de 80 a 100 anos, cada dia está crescendo um pouco mais a longevidade. Mas o homem, ele não foi criado para morrer. Algumas pessoas ainda são ceifadas numa boa idade, uma idade viçosa. A tristeza que causa a morte na família é muito grande na vida dos parentes, dos amigos, na vida dos filhos. A morte vem em consequência do pecado. E isto é uma coisa que nós estamos vivendo ao longo da nossa vida. Mas diante de todo esse caos que nós vemos aqui no capítulo número 3 de Gênesis, nós encontramos aqui no versículo de número 15 uma luz ao fim do túnel, quando surge ali uma promessa de Deus, a promessa que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, enquanto esta lhe feria o calcanhar. Ao que está se referindo a esse texto? O descendente da mulher aqui é Cristo. Não é o descendente do homem, é o descendente da mulher. Jesus, ele nasceu apenas da mulher. Como pela mulher entrou o pecado no mundo, pela mulher veio também o meio de redenção de Deus. Então, o descendente da mulher haveria de pisar a cabeça da serpente. E isso nós vemos acontecendo quando Cristo morreu ali na cruz do Calvário. Satanás estava como que ferindo o seu calcanhar quando estava matando Jesus naquela cruz. Mas quando Jesus morre na cruz, ele executa de redenção, esmagando com isso a cabeça da serpente. E é por isso que nós falamos que Jesus desceu ao Hades e tomou ali das mãos do diabo a chave da morte e a chave do inferno. Jesus tem nas suas mãos a chave da morte, a chave do inferno. Com a morte de Jesus, ele pisou na cabeça da serpente, derrotando-a completamente. Então nós precisamos nos aproximarmos daquele que tem autoridade. E a autoridade está sobre Jesus.
Ele mesmo falou certa vez: toda a autoridade foi-me dada pelo Pai. Jesus teve autoridade. Com a sua morte, ele pisou a cabeça da serpente, derrotando-o completamente. É por isso que nós precisamos recebê-lo como nosso Salvador e Senhor, para que sejamos livres da morte. Nós vemos aqui o sofrimento do parto, nós vemos aqui o sofrimento do homem em tirar o seu sustento da terra. A palavra de Deus diz, a Bíblia diz que todo sofrimento ele vai se encerrar. Tudo um dia vai ter um fim, todo sofrimento que foi causado pelo pecado, porque Jesus Cristo, ele pagou o preço da redenção humana. Não haverá morte, não haverá dor, não haverá sofrimento. As primeiras coisas são passadas, eis que tudo se fez novo. Embora o mal entrou no mundo, embora o pecado entrou no mundo, e o pecado trouxe as suas consequências, trouxe dor, trouxe sofrimento, trouxe morte, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, já providenciou a redenção do ser humano, e tudo um dia vai ter fim, porque Deus vai restaurar completamente a raça humana. E é esta nossa esperança, meus prezados, que um dia toda dor, todo sofrimento vai se encerrar. E é por isso que nós precisamos nos aproximarmos de Deus, para que as consequências eternas do pecado não nos atinjam. Porque aqueles que tiverem Jesus como Salvador receberão a vida eterna. Mas aqueles que não receberem a Jesus como seu Salvador haverão de receber a sentença máxima, que é a morte eterna. Deus não tem prazer na morte do homem. Pelo contrário, ele quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que nós possamos atender ao chamado de Deus, que nós possamos atender a palavra de Deus, para que sejamos livres das consequências imediatas e das consequências eternas do pecado. Amém? Fique com esta palavra, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho e vamos ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus.